vai se guardar, digamos assim, os comentários, tanto da plateia aqui e contribuições, quanto dos colegas que estão assistindo à distância, para os painéis. Então, sem mais delongas, a gente volta a agradecer a Júlia e o Moreno, e a gente passa para o próximo painel. O painel é chamado Gestão das Redes Públicas no Município, Regime de Colaboração, Articulação Intersetorial e Regulação. Desafios e oportunidades no enfrentamento da distorção em idade série. A minha parceira de cerimonialista aqui vai chamar os componentes da mesa. Obrigado, Ítalo. Então, como a gente está correndo com o tempo, né, a gente pede, por gentileza, que o senhor Raf Gomes Alves, por gentileza, a senhora Gilvânia Nascimento, UNCME, Raf é diretor da Diretoria de Currículos do Ministério da Educação, a senhora Gilvânia Nascimento, da UNCME, representando a UNCME, o senhor Roger Mendes, da SEDUC Ceará, onde está seu Roger, a senhora Maria Elza da Silva, cadê a senhora Maria Elza? Undime, Pernambuco. Sejam bem-vindos. E a senhora Wanda Anselmo, do Congemas, por gentileza. A gente vê que é uma mesa super qualificada, né? E aí, nós teremos para debater e conversar aqui com essa mesa duas autoridades na adolescência. João Lucas Pereira, adolescente do Rio de Janeiro. Vamos lá, João Lucas. Rio de Janeiro. E a adolescente Renara Pereira, Amazonas. Ok? Bom, a gente só gostaria de orientar aos painelistas que cada intervenção terá a duração máxima de 15 minutos. Eu sou o timekeeper, ou seja, aquela pessoa que fica cuidando de tempo, vocês já me conhecem, para que a gente tenha tempo para o debate com os adolescentes, e depois a gente vai abrir para algumas questões daqui da plateia e algumas questões dos colegas que estão assistindo via YouTube, que a gente vai ter colegas lá no fundo ali que vão nos ajudar a separar questões e trazer para a mesa. Então, cada intervenção terá a duração de 15 minutos. A gente gostaria de começar essa intervenção com o secretário Roger Mendes, secretário de Educação do Estado do Ceará, porque ele precisa pegar um voo, então ele está com o tempo super apertado. E aí, depois a gente segue na sequência que está na programação. Senhor Roger. Você que sabe. Onde se sentir mais à vontade. São de um pouquinho que estamos aqui nos ajustes técnicos. Fique à vontade. Olá, bom dia. Cumprimentar aqui a todos que acompanham esse painel. Bom, para mim é uma grande satisfação. Já trabalho na Secretaria da Educação do Estado do Ceará há aproximadamente 10 anos. Venho acompanhando de perto esse trabalho. Agora, mais nesse ano, assumi a titularidade da pasta, né, e venho tentando dar continuidade a esse trabalho. E aqui a gente vai tentar fazer um recorte na política de cooperação do Estado e os municípios do Estado do Ceará, que foi essa a nossa encomenda aqui de fazer essa exposição para dar subsídios dessa perspectiva. Bom, para nós, eu preciso, antes de entrar propriamente na apresentação, fazer algumas considerações. A primeira é como é que uma Secretaria de Estado deve se perceber, né, enquanto gestora de um sistema. Em 2007, a gente teve que responder essa primeira pergunta, porque ali foi que a gente começou a levar mais a sério essa perspectiva de que como é que se estabelece uma cooperação com os municípios. E a primeira pergunta é: uma Secretaria Estadual de Educação, ela é uma secretaria da rede estadual de educação?
ou ela precisa ser uma secretaria verdadeiramente de um Estado. E, por isso, precisa assumir para si algumas responsabilidades, mesmo que constitucionalmente não esteja diretamente sob a sua responsabilidade, mas ela não pode se isentar. Pela condição técnica, pela questão financeira também de poder apoiar melhor os municípios. Responder esta pergunta, ela é essencial, porque daí nós precisamos começar um diálogo honesto com os municípios, respeitoso, porque nós estamos na mesma hierarquia da federação. Então, o Estado não está maior do que os municípios. Os municípios têm tanta autonomia como os estados. E essa relação ela precisa ter um diálogo franco, respeitoso, mas disposto, né, disponível a fazer todo o apoio necessário. Esta é uma pergunta importante. A partir daí, a gente tem um trabalho anterior, nós estabelecemos uma incorporação à política pública de uma iniciativa que estava em curso no estado do Ceará desde 2004. A Assembleia Legislativa daquele estado juntou um monte de instituições e criou um comitê que teve um nome de Comitê de Erradicação do Analfabetismo Escolar, né, em 2004. Esse comitê ele foi instituído pela Assembleia Legislativa, com algumas universidades, fez algumas aplicações de avaliações em municípios parceiros, para fazer o levantamento. O Unicef, inclusive, foi um grande parceiro naquele momento, as universidades locais. E, a partir de 2004, foi colocado na mesa esse problema, né? O problema em que as crianças, que é justamente a questão da trajetória hoje de insucesso escolar, da reprovação precoce, totalmente associada, principalmente pelo não processo eficaz de alfabetização das crianças. E ali as avaliações, lá em 2004, se estabeleceram em umas plaquetas de palavras simples, não foi nem um teste muito sofisticado, não. O aplicador apresentava algumas tarjetas com palavras para que o estudante pudesse decodificar simplesmente. E mesmo com a simplicidade do teste, os números foram muito alarmantes. Depois disso, começou a se fazer um trabalho, alguns municípios iniciaram um piloto, mas em 2007, nós, no estado do Ceará, o governo assumiu para si a responsabilidade de transformar essa iniciativa desse comitê como política pública. E o governador, à época, lançou esse desafio para os prefeitos e nós tivemos a adesão dos 184 municípios cearenses, sem faltar nenhum. A assinatura foi realizada pelos prefeitos, porque há uma outra pergunta importante, de quem é, no município ou no estado, a responsabilidade pela educação. E nós temos muita clareza que situações complexas como é a educação, ela não pode ser delegada para o secretário ou para as escolas. O chefe do executivo tem a obrigação de assumir a dianteira, a liderança desse processo. É indelegável. Infelizmente, a gente também precisa ter esse mesmo entendimento na federação. A Federação Brasileira, o presidente da República ou a presidente, quem quer que seja, precisa puxar para si essa responsabilidade, por mais que o ministro do Estado seja importante, mas o chefe do executivo, porque para esse trabalho intersetorial necessário, ou o chefe do executivo senta à mesa e lidera a sua equipe a levar a sério essa cooperação intersetorial, ou ela não existe. O trabalho intersetorial só é possível, obviamente, tem a relação com a sociedade civil organizada, mas o chefe do executivo precisa estar perto, né? Estar ali perto, olhando e acompanhando passo a passo. Estou falando disso porque nós vamos... A importância de 2007, ter uma reunião do governador com os prefeitos para tratar desse tema e, naquele momento, fazer a assinatura de um protocolo de intenções onde estava posto responsabilidades do Estado e dos municípios, foi o marco zero desse processo. Mas é um marco que não é suficiente, obviamente. Você precisa criar, a partir daí, uma série de atividades e programas para poder estabelecer isso como algo viável. A ansiedade, ela é muito grande. Os problemas educacionais são de grandeza exponencial.
E lógico que nós tentamos sempre resolver todos os problemas educacionais de uma vez. É muito tentador, porque nós, como gestores públicos, todos os problemas nos surgem. Está ali o secretário de Estado, eu amanheço o dia e os problemas das diversas ordens estão ali me esperando. Mas, se nós não tivermos a clareza de por onde começar, todo o nosso esforço será em vão. Se nós não tivermos a coragem de tomar algumas decisões que aparentemente são muito criticadas, a academia muitas vezes coloca muitas coisas, vocês estão simplificando o problema, mas a questão não é simplificar o problema. É porque, veja, o ser humano precisa ter foco para poder ser eficiente. A gente não pode olhar para muitos lugares ao mesmo tempo, porque a gente perde muita energia. E aí a gente precisa ter um sistema de ensino público, né? Um sistema de ensino público, que não seja necessariamente do município ou do Estado, que a hora as atribuições se confundam mesmo, de verdade. E nós iniciamos em 2007, justamente por um programa chamado Programa de Alfabetização na Idade Certa, e nós estabelecemos esse programa aos 7 anos de idade, que agora a BNCC do Ensino Fundamental também adotou esse mesmo entendimento. Mas essa é uma perspectiva, não é de apressar, é porque, veja, quanto mais a gente demora para garantir esse processo, que é fundante para uma trajetória de sucesso escolar, maior a probabilidade desse estudante entrar na fileira da reprovação. Eu concordo absolutamente com o que o secretário de Brasília, o professor Júlio, colocou sobre essa cultura da reprovação. A gente reprova a partir do primeira série, o primeiro ano de escolarização já tem a reprovação. É uma cultura verdadeira. Mas nós não vamos desmanchar essa cultura por decreto, ou por pedido, ou por conselho. Nós vamos precisar ter uma atividade pedagógica efetiva para garantir a aprendizagem, para nós aprovarmos com conforto. Não se trata aqui de apenas fazer uma recomendação de uma aprovação automatizada. Mas o que nós precisamos é garantir que as crianças, naquela idade, aprendam aquilo que foi esperado, né, dela e tal. Então, a gente focou na alfabetização na idade certa. Mas entendam, essa linha do tempo mostra justamente que, à medida que nós formos percebendo que os municípios estavam incorporando essa cultura, não mais do fracasso, mas do sucesso, que aí é a voltagem que nós precisamos trabalhar, a gente, em um momento algum, falamos assim, vamos reduzir a reprovação, porque é importante melhorar os indicadores. Não, o discurso é, vamos melhorar o processo de alfabetização, porque ele é essencial para a trajetória de sucesso. É um discurso mais positivo, não é? Não para negar aquilo que é ruim, mas para enfatizar aquilo que precisa ser feito, né, de forma mais eficiente. Mas, com o passar do tempo, à medida que os municípios iam assumindo um processo com muito mais autonomia técnica, nós fomos ampliando o escopo do programa. Em 2011, por exemplo, depois aí dos 4 primeiros anos, nós expandimos a nossa atuação de cooperação técnica com os municípios até o 5º ano, e não mais somente no 2º ano do fundamental. Nós já começamos a fazer formação de professores também para os professores dos municípios, até que lecionavam até o 5º ano. Depois, o 5º ano também começou a reagir muito bem. Todos os municípios cearenses conseguiram até agora, desde que esse programa começou, alcançar as metas que o Ministério tinha estabelecido para cada município cearense. Não tem um abaixo da meta, isso é impressionante. E muitos deles já alcançaram a meta prevista para 2021, né? Muito precocemente. Mas isso porque começaram a enxergar isso como estratégico, né? Como uma agenda estratégica do município. E agora, em 2015, e reforçando em 2017, nós fomos ampliando o escopo do programa e estamos agora apoiando os municípios até o 9º ano do ensino fundamental. Então, hoje, o Estado do Ceará estabelece uma cooperação com os municípios, não mais, como foi em 2007, apenas na alfabetização. Mas hoje nós trabalhamos até o 9º ano nessa cooperação com os municípios. O Estado, ele paga do recurso estadual as avaliações aplicadas em todos os municípios. Não é o município que faz o pagamento. Faz parte do processo de cooperação, o Estado assume a responsabilidade de, anualmente, aplicar 3 avaliações.
em 3 etapas. Uma no 2º ano da alfabetização, uma avaliação no 5º e uma avaliação do 9º, censitária, e ela é um pouquinho mais abrangente. Muitas vezes o SAEB esse ano foi um pouco mais abrangente, mas nós avaliamos literalmente 100% dos estudantes. Porque se tem uma turma muito seriada em algum lugar, ali vai um aplicador verificar a aprendizagem dele. Não tem critério sobre quantidade mínima de alunos para estar em sala. Porque, na nossa perspectiva, a avaliação, por mais que seja de larga escala, ela também precisa ser compreendida num nível individualizado, né? Numa esfera mais individualizada para a tomada de decisões. Eu sei que, muitas vezes, essa é uma briga, inclusive que a gente tem, às vezes, com o INEP, de confusão, que nós entendemos que, tecnicamente, uma avaliação que utiliza a TRI, a teoria de resposta ao item, ela é toda calculada e pensada para avaliação de populações. Mas, quando você também consegue entender individualizadamente essa avaliação, isso dá muito mais liga na política pública. O município consegue acompanhar um a um ao longo da sua trajetória. E hoje, por exemplo, nós estamos fechando um ciclo. Estão concluindo esse ano, em 2018, os primeiros estudantes que lá em 2008, que foi o ano seguinte, em 2007, foi feito aquele acordo de cooperação, tecnicamente. Em 2008, as primeiras atividades propriamente da cooperação. E, a partir daquele ano, os estudantes estão concluindo a educação básica este ano. E nós sabemos como eles foram no 2º, no 5º, no 9º, e vamos saber também como eles vão concluir o ensino médio. Essa trajetória de sucesso ela é acompanhada de forma longitudinal. A gente consegue, justamente por ter essa aplicação censitária, nós conseguimos acompanhar pelo menos 80% dos estudantes ao longo de toda a sua trajetória. E isso traz dados que são bons e também traz desafios que ainda não estão superados. O Ceará, digo a vocês com muita honestidade, não é um mar de rosas. O fato de nós termos conseguido avançar em alguns indicadores lá da alfabetização, na ANA, que vem revelando isso, no 5º ano, ainda assim nós temos muitos desafios. Por exemplo, estudantes que lá no 5º ano foram considerados numa aprendizagem básica ou insuficiente, a escola não conseguiu reverter isso até o 9º. Ou seja, de alguma forma, por mais que nós tenhamos vencido aquela etapa da alfabetização na idade certa, ainda quando o estudante não aprende ali, nós não criamos os mecanismos eficazes de corrigir esta distorção ao longo da sua escolarização. Então, nós ainda temos problemas, sim, de abandono, de reprovação do 6º ao 9º, como todos os lugares do Brasil. Talvez um pouco menos, como aquele mapa que a Júlia apresentou, mostrou um pouquinho que o Ceará tem uma coloração um pouco mais amena. Mas ainda assim temos. Né? A gente não é um paraíso da educação, na verdade. Nós temos muitos desafios e, obviamente, a gente precisa aperfeiçoar cada vez mais esse nosso parque de cooperação. A gente não está tratando aqui de um êxito. Claro que a gente reconhece que muitas coisas foram feitas, né? Mas é importante, e eu queria destacar isso, esse era o cenário em 2007. Né? Esse era o cenário em 2007 dos alunos do 2º ano. Apenas 30% dos estudantes eram considerados numa aprendizagem ou numa alfabetização desejável. Né? Isso sem nenhum programa, sem nenhuma intervenção. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o resultado que nós coletamos agora em 2017. Então, nós trabalhamos de uma forma muito organizada. A nossa cooperação ela não é somente pedagógica. Eu diria que a nossa cooperação com os municípios ela é essencialmente de gestão. Ela é essencialmente de gestão. Nós, por exemplo, na alfabetização na idade certa, nós não impomos aos municípios nenhum método de alfabetização. Nenhum. Em 2008, por exemplo, os municípios nós credenciamos alguns livros didáticos que nós compramos especificamente, doamos aos municípios, mas esses livros, eles tinham métodos de alfabetização distintos. E os municípios tinham autonomia de, ao olhar cada método que era melhor para a sua realidade, fazia a escolha, o Estado comprava o livro e dava ao município.
a alfabetização do estado do Ceará ela não se deu por um método pedagógico uníssono. Pelo contrário, nós tivemos muitas realidades muito separadas, distintas. Por exemplo, municípios que alfabetizavam as crianças utilizando o método fônico. Outros utilizavam o método global, métodos extremamente diferentes, que às vezes há simpatia, né, e antipatia, mas era dada ao município a escolha. Então, nós não unificamos método pedagógico para ter os resultados que nós tivemos. Basicamente, é uma política de gestão, uma política responsável de assessoramento. E a gente trabalhou em função desses eixos. O tempo já acabou e eu queria, essa apresentação vai ficar à disposição, eu queria trabalhar apenas a questão dos insumos, que são estes. Nós trabalhamos com materiais didáticos para os municípios, formação de professores, a gente trabalha de forma centralizada, alguns consultores nos apoiam, formamos formadores regionais e estes formam os professores e os formadores municipais, e através do modelo de gestão. E aí eu vou destacar apenas isso, porque, como eu disse no início, o prefeito, o chefe do executivo, tem que ser o responsável, se sentir o responsável direto. Em 2009, essa foi a grande virada, né? E aí eu vou concluir, a grande virada. O ICMS, todos os estados redistribuem aos municípios 25% do que arrecada. Não é assim? Geralmente, os estados fazem essa redistribuição utilizando critérios, cada estado pode estabelecer o seu, de população, né? de situação econômica e social. Nós fizemos essa distribuição lá em 2008, que foi aplicada a primeira passagem desse recurso, que não é um recurso da educação, ele pode ser gasto em outras áreas de governo. 18%, então, dessa redistribuição, ela se dava por um índice de qualidade da educação, que pegava justamente as avaliações estaduais combinadas com o fluxo do 1º ao 5º ano. E isso impactou aqueles municípios porque eles começaram a perder receita e outros começaram a ganhar. No ano seguinte, o que aconteceu? Os prefeitos começaram a liderar o processo de indicação dos diretores de escola diferente do que era antes. Começaram a participar pessoalmente da abertura de processo de formação de professores. Ou seja, não havia mais essa delegação de atribuições. Não é? Isso para a gente é muito relevante. Então, aqui só para finalizar agora de fato com resultados. 2007, como estávamos, as cores significam o seguinte: o vermelho não houve um alfabetizado, isso na média de proficiência do município, certo? Esse laranja é a alfabetização incompleta, o amarelo intermediário, e o suficiente é um verde claro, e o desejável é o verde escuro. Esse era o cenário de 2007 no nosso ponto de partida. Como foi que o Estado, agora em 2017, 10 anos depois do programa, conseguiu entregar todos os municípios, com exceção de 2, não estão no nível desejável, né? E esses 2 a gente vai para cima, né? Para no próximo ano a gente... No 5º ano parecido, aqui a gente vai observando que há um avanço também já no 5º ano. O 9º da mesma forma, a gente vai avançando. E aí a perspectiva é justamente fazer esse trabalho em rede, em um sistema público e não municipal ou estadual, dividindo verdadeiramente a responsabilidade. É a terceira vez, viu? Obrigado. Valeu, gente.